E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim, professor Will de Matemática aqui do cursinho pré-vestibular da Unesp Assis, novamente com vocês. E aí, descansaram na semana passada? Porque se vocês estão lembrados, eu postei apenas aulas complementares para vocês, justamente para vocês conseguirem descansar um pouquinho dessa gama de conteúdo que vocês estão vendo, não só da minha matéria, mas das outras, para vocês conseguirem colocar em dia aqueles conteúdos que estavam atrasados e para vocês, de fato, se prepararem para os próximos conteúdos que vamos ver nas próximas semanas, que, se vocês estão espertos aí, estamos nos aproximando da realização dos vestibulares, né? Então, nós vamos ver conteúdos mais densos, em maior quantidade, ok? Principalmente para fazer exercícios, simulados, aquelas práticas, né, de versões passadas dos vestibulares que cada um de vocês vão fazer. Então, eu sei que falar que dar o último gás é fácil, né? É mais fácil falar do que fazer, mas eu quero que vocês estejam aí preparados e com um máximo de rendimento de vocês, tudo bem? Então, se vocês verem que está muito pesado os conteúdos, eu posso fazer de novo essa semana apenas com aula complementar, mas agora eu quero que vocês deem o máximo de si, beleza? E por quê? Porque hoje nós já vamos começar com conteúdo que relativamente é mais fácil, só que ele é pesado na resolução de exercício, beleza? Que é justamente uma área que é 880. Ou o pessoal ama, ou o pessoal odeia. Eu particularmente amo, né? Na verdade, amo todas as áreas da matemática, mas essa daqui é uma das minhas preferidas, que é a geometria, tá? E por que disso? Porque há uma exigência aí de, além de manipulação matemática, além da maldade, do raciocínio matemático, nós precisamos da habilidade artística, né? Porque muitas das questões de geometria nós só conseguimos resolver se a gente desenhar, colocar no papel o que o exercício está falando pra gente, colocar não só as contas que estão na nossa cabeça no papel, mas também as figuras geométricas que estão no nosso papel para a gente conseguir fazer as contas, tá? Então, a continuação da aula passada, que era a introdução à geometria, que a gente acabou vendo que era polígonos, algumas formas, na verdade todas as formas de áreas que importam para a gente para os vestibulares, e hoje nós vamos ver poliedros, prismas e pirâmides, ok? São sólidos, então a gente vai dar continuação da aula passada para ter uma perspectiva hoje tridimensionalmente da geometria, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolação. O plano de aula de hoje é a gente transpassar das superfícies para os sólidos. Então, se a gente tem algo plano, a gente tem área. E agora, se a gente está indo para os sólidos, que a gente vai ter volume, vai ser algo tridimensional. Daí, calcular suas áreas e seus volumes, porque não tem como calcular o volume de uma área, mas tem como calcular a área de um volume, beleza? Observar suas planificações, que é uma coisa que principalmente o Enem ama, e aplicar no cotidiano, claro, senão não tem o porquê de vocês estarem estudando isso, ok? E eu pensei em uma coisa esses dias que um aluno presencial falou pra mim, que tipo, professor, quando que eu vou usar esse conteúdo que você está passando? Gente, vocês precisam desse conteúdo para o vestibular. Se vocês não forem usar daqui pra frente, na profissão de vocês, que bom. Se vocês não gostam e não forem usar, que bom, sabe? Mas vocês precisam agora, então vê tudo agora pra dar aquele, sabe, último gás e conseguir fazer o exercício, tudo bem? Vê só agora. Se você não for usar mais pra frente, vê só agora. Mas fica craque no agora, beleza? Então, vamos lá. Relacionando com conhecimento. Na aula passada vimos que os polígonos são figuras geométricas fechadas, ok? Não adianta ser, por exemplo, um U, né? Até porque não pode ser um U, já que figura geométrica fechada e cercada por retas é um polígono, ok? Então, por exemplo, um coração que tem a curvinha ali dele, já não é um polígono. Uma nuvem que a gente geralmente faz com várias curvinhas assim e fecha, embora seja uma figura fechada, não é geométrica porque não é cercada por reta. Agora, por exemplo, um quadrado, um retângulo, um triângulo, um hexágono, tudo isso são figuras geométricas porque são fechadas e cercadas apenas por retas, beleza? E daí elas possuem comprimento e largura, ou então comprimento e altura, e isso forma uma superfície, isso forma uma área, ok? Então, hoje nós vamos relacionar isso, porque nós vamos ver tridimensionalmente, olha, um trava-línguas quase, né? A gente vai colocar todos esses polígonos juntinhos um do outro, de tal maneira que, quando eles fecham, formam uma figura geométrica, um sólido geométrico, beleza? Então, a gente vai ver que estruturas fechadas e cercadas exclusivamente por esses polígonos, né, superfícies planas, denominamos de poliedros, né?
Poli, de vários, edros de planos, beleza? E esses sólidos geométricos, eles cercam tridimensionalmente uma região, uma porção no espaço, que a gente chama de volume. Então, por exemplo, dentro da sua garrafinha de água, nós temos um volume de água, porque ela está ocupando comprimento, largura barra altura e profundidade, ok? A gente consegue ver as coisas. Nós vivemos em um mundo tridimensional. Nós vemos essas três dimensões: altura, comprimento e largura e profundidade, ok? Então é isso, tridimensionalmente. Então nós pegamos polígonos que eram feitos antes em uma superfície, né? Então só tem comprimento e altura. E agora a gente relaciona eles, vamos colocando eles uns nos outros, né? Relacionando suas arestas, vértices e ângulos para fechar um sólido tridimensional, ok? Daí, poliedros, né? Se poliedros são constituídos de polígonos, então também tem arestas, vértices e faces, ok? Faz sentido. A gente não perde as propriedades dos polígonos, já que os poliedros são constituídos de polígonos, ok? Só que aqui a gente adiciona algumas propriedades, porque se a gente não perde, nós vamos aprimorá-las, ok? Então o que acontece? Cada vértice possui no mínimo 3 medidas angulares. Por quê? Antes nós não tínhamos a propriedade de que cada vértice é o encontro de duas arestas, né? A aresta é isso daqui, são duas restas, ou então os contornos das nossas figuras geométricas, né? Então, o encontro delas forma um ângulo e isso daqui é, consequentemente, um vértice, beleza? E daí o que acontece? Antes nós tínhamos 2 medidas angulares para cada ângulo, ok? Esse daqui de dentro e o de fora. Só que agora a gente vai ter 3, justamente porque estamos relacionando mais de um polígono em uma dada aresta e vértice e ângulo, consequentemente, né? Então a gente vai ter um ângulo aqui e o outro que completa, ok? Formando um ângulo inteiro. Então a gente vai ter essa perspectiva mais tridimensional. Além disso, a gente tem a cada aresta uma associação de um comprimento de uma medida angular. Como assim? Quer dizer que se nós estamos juntando polígonos para formar sólidos tridimensionais, ok? Então a gente pega, por exemplo, um quadrado. Vou pegar um quadrado aqui. Isso daqui é uma figura geométrica bidimensional, ok? Ele só tem comprimento e largura barra altura, beleza? Só que quando a gente relaciona outro quadrado, vou tentar colocar ele na perspectiva, tá, gente? Esse quadrado aqui de baixo que eu estou desenhando, ele vai ser um pouquinho mais achatado, mas pense que é porque ele está na base, ok? Ele está virado com o seu topo para a gente e vindo em nossa direção, ok? É como se tivesse, olha para a câmera aí do professor, é como se tivesse assim, esse quadrado que eu tentei representar. Estão vendo? Esse daqui. Como se você estivesse pedindo alguém em casamento. Ajoelhou, abriu a caixinha com o anel. A caixinha não fica um quadrado para cima e outro para baixo, assim? Porque você abriu ela? É exatamente isso que eu estou tentando representar. Daí, sabe essa aresta da caixinha da aliança que você está pedindo a seu namorado, sua noiva, seu noivo? Aqui, essa aresta aqui que eu estou desenhando. Então, isso daí a gente vai conseguir agora, para uma aresta que antes era só um comprimento, associar um ângulo. Por quê? Porque a gente está colocando polígonos entre si e agora eu vou desenhar de lado essa mesma caixinha de aliança, ok? Aqui a gente tem um quadrado aqui e o outro está aqui, né? A gente consegue associar esse ângulo aqui entre essas arestas, beleza? Porque é algo tridimensional, ok? E cada face é um polígono, ok? Com ângulos internos, perímetro e semiperímetro, área e diagonais, se não for um triângulo, né? Porque um triângulo não tem diagonal, já que ele só tem vértices associados que cada um entre si são vizinhos, né? E quando a gente tem apenas vértices com vizinhos, a gente não tem diagonal, ok? Porque vértice é justamente a reta de uma diagonal a outra de um vértice ao outro que conecta a eles, que não são os vértices vizinhos, porque vértices vizinhos são conectados por arestas não são diagonais, ok? Isso tudo a gente viu na aula passada. Enfim, então cada face é um polígono que a gente está juntando para formar um poliedro, né? E eles não perdem suas propriedades, então cada face vai ter as suas propriedades, vai ter sua altura, vai ter seu comprimento, vai ter a sua área, vai ter seu perímetro e suas diagonais, beleza? Ok, então essas são as propriedades de um poliedro. Agora vamos lá, a planificação. Gente, planificação, aqui poli igual vários edros de plano, então temos vários planos.
né? Então, planos é área. Um polígono tem área. Se temos várias áreas, temos vários polígonos associados entre si, por isso poliedros. Beleza? E, gente, planificação é uma coisa que o Enem ama, é uma coisa que outros vestibulares estão aderindo ultimamente, ok? Por quê? Porque é algo fácil que a gente vê lá no ensino fundamental e a gente acaba esquecendo, porque é algo bem básico da matemática, mas que nos ajuda, assim, o resto da nossa vida, beleza? Porque planificação é justamente a gente pegar um poliedro, que é uma figura, é um objeto tridimensional, é um sólido, né? E a gente desmonta ele, planificando ele. Então a gente consegue ver todas as suas faces, ok? De uma vez só. Então, por exemplo, para você pegar essa caixa aqui, gente, ó, por exemplo, essa caixa que eu estou pegando aqui, olha para a câmera do professor. Tá vendo essa caixa aqui? Ela é um sólido, porque ela tem, ó, comprimento, largura ou altura e profundidade, ok? Só que se eu quiser ver todas as suas faces, eu não tenho que ficar girando ela, ó, face aqui, 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 eu não tenho que ficar girando ela. Então, planificação é justamente a gente pegar um sólido, então um objeto tridimensional na geometria, e desmontar ele, para ver todas as suas faces de uma vez só, ok? Então a gente está desmontando, a gente consegue ver todas as suas faces simultaneamente, beleza? E se é uma planificação, a gente consegue fazer a área disso, é plano, é uma superfície, beleza? Então, por exemplo, aqui o cubo que eu coloquei, tentei representar ele tridimensionalmente. Engraçado que quando a gente tenta representar um cubo tridimensionalmente, ele forma um hexágono, né? Mas enfim, planifiquei ele e olha o que formou. Vocês já viram isso, vocês já fizeram isso na escola, ou então vocês já viram, por exemplo, um origami. Um origami, ele é um sólido, é algo tridimensional, se eu não me engano é um passarinho, né? Da cultura japonesa, só que ele foi feito com o quê? Com uma folha, que a gente consegue planificar ela se a gente desmontar o origami. Então o origami, ele é um perfeito exemplo de poliedro, porque ele é um sólido, né? É algo tridimensional, que veio de algo plano, de algo bidimensional, de uma folha, beleza? Então é isso, então a gente consegue fazer isso com vários poliedros. Então, por exemplo, um hexágono, né? No caso, um poliedro hexágono, a gente consegue desmontar ele e vai formar uma planificação específica desse poliedro hexágono. Aqui, quando vocês verem essa figura, pode ter certeza que a gente está montando um cubo, ok? Que é um sólido tridimensional, beleza? Ok. Daí a gente tem as propriedades dos poliedros, ok? E aqui o conteúdo de poliedro já acabou, gente. Viu como é facinho? É algo que vocês já sabem, é algo bem fácil também. O que complica são os exercícios que exigem imaginação, exigem, como eu disse, habilidade artística, porque se você se atrapalhar no desenho ou na interpretação do desenho, você não vai conseguir fazer o exercício, beleza? Então as propriedades dos poliedros são essas duas aqui. Além do que a gente já viu dos polígonos na aula anterior, a gente considera eles, nós vemos essas propriedades que são apenas mais duas, ok? E daí acabou o conteúdo de poliedros. Viu como é fácil, gente? Então vamos lá. A preferência é trabalhar com poliedros convexos. Lembra o que significa essa nomenclatura de convexo e côncavo? Côncavo, então cavo, né? Então buraco, e com é com. Então côncavo, então com buraco, beleza? Quer dizer que a gente tem uma figura com um buraco no meio. Então, por exemplo, eu dei o exemplo, né, parece um V, né? Isso daqui é uma figura geométrica, é um polígono, né, porque a gente está fechado, é uma figura fechada e cercada apenas por retas, mas tem um ângulo interno maior do que 180 graus, né? Isso é um ângulo côncavo. E como que a gente pode fazer isso sem saber o seu, como posso dizer, sem fazer a conta do ângulo interno? A gente traça uma diagonal, ó, traçando as diagonais, olha o que acontece. Ela passa por fora da figura, tudo bem? Ela passa por fora da figura. Então, isso nos confere a propriedade de que é uma figura geométrica côncava, que tem um ângulo interno maior que 180 e suas diagonais passam por fora da figura. Então, os poliedros podem ser tanto côncavos quanto convexos. E nós, assim como nos polígonos, preferimos trabalhar com os convexos, porque eles nos conferem as propriedades mais fáceis de serem trabalhadas, beleza? Inclusive, os vestibulares também seguem essa lógica.
Então, os poliedros convexos, nós conseguimos aplicar essas duas fórmulas aqui bem mais facilmente. E, gente, essa fórmula aqui, a primeira fórmula, vocês podem, não sei quantas linhas vocês usam aí no caderno de vocês para anotar as coisas, mas essa primeira vocês podem pegar umas 10 linhas para escrever bem gigante mesmo essa fórmula. Porque essa fórmula, ela é algo que revolucionou a matemática, não só a geometria, mas a matemática como um todo. É uma das, não sei quantas formas, acho que 10 formas mais importantes da história da matemática. Inclusive, foi feita, né, pelo famoso Euler, né? Então, vocês têm que anotar essa fórmula porque, assim, embora ela seja algo simples, para chegar nela e o que ela nos proporcionou na matemática, gente, é realmente muito importante. E o que ela nos diz? Ela relaciona os poliedros com as suas 3 características mais importantes, que é o quê? Vértice, faces e arestas. E ainda tem uma constante que é só para a gente decorar um pouquinho mais fácil essa fórmula, beleza? Então, eu quero que vocês anotem essa fórmula, porque ela relaciona vértice, face com aresta e uma constante, ok? Então, quer dizer que, daí a gente pode também manipular essa fórmula, mas ó, quer dizer que vértice mais face, o número de vértices mais o número de face é igual ao número de arestas mais 2. Ou então, como que a gente pode escrever isso daqui? A gente pode manipular, pode falar que a aresta é igual ao vértice mais face menos 2. Ou então a gente pode colocar que face é igual a aresta mais 2 menos vértice. Ou então a gente pode colocar que que 2 é igual a vértice mais face menos arestas, ok? Então a gente pode, de acordo com o que a gente tem do exercício, modificar essa forma, claro que mantendo a sua origem, né? Então essa fórmula é muito importante porque ela relaciona os 3 principais aspectos de um sólido, de uma figura geométrica, de toda a geometria. Mais importante, beleza? Então, vértice mais face é igual a aresta mais 2, anotem aí. E daí, essa de baixo, ela é um pouquinho mais, não menos importante, mas é um pouquinho não tão revolucionária, né? Que é a soma das medidas dos ângulos de todas as faces de um poliedro, ok? Lembra que a gente tinha quase a mesma fórmula, só que para o polígono, que era 180 vezes n menos 2, sendo n também vértices, né? Então, aqui a gente só multiplicou por 2, ó, o 180. Fez 180 vezes 2, ficou 360, e é isso a única diferença entre as duas formas, de polígono para poliedro, ok? Então, 360 graus vezes vértice menos 2, ok? E por que disso? Porque daí a gente tem mais um ângulo para associar os vértices, lembra? Então, é por isso que a gente fez vezes 2, ok? Então, 360 graus vezes vértice menos 2, beleza? E aqui, sobre poliedros, nós acabamos o conteúdo. Eu fiz de uma maneira mais diferente essas aulas, que é o quê? Coloquei os exercícios entre os conteúdos, tá? Para ficar uma aula mais dinâmica. Só que, devido ao tempo, né, eu não vou fazer todos os exercícios. Eu vou postar essa aula conteudista com a resolução de 2 exercícios de 6 que eu coloquei nessa aula. E depois eu vou postar uma aula subsequente, né, resolvendo os 4 exercícios restantes dessa aula. Beleza? Então, vamos fazer esse exercício aqui, que é do Enem, que é inclusive um exercício típico do Enem, gente. Se não cair esse ano, vocês podem me apedrejar aí, porque o Enem, em todas as suas versões passadas, podem ver, todas, ele colocou alguma coisa de projeção, alguma coisa de planificação, alguma coisa de perspectiva, ok? E quando eu falo de perspectiva, eu falo como se vocês estivessem sentados num ponto de ônibus, né? E passa um ônibus, e dentro desse ônibus tem um passageiro olhando para você assim, ó, enquanto o ônibus passa. Eu não sei se é muita brisa minha, mas eu fico imaginando quando isso acontece, como que essa pessoa está me vendo. É isso que eu quero de vocês, essa perspectiva. Então, imagine que você é essa pessoa passando dentro do ônibus e está olhando para você, né, na rua, sentado, em cada perspectiva, em cada ponto de visão diferente, ok? É isso que eu quero, é esse raciocínio, essa lógica que eu quero de vocês, beleza? Então, vamos lá. Enem 2018 é adaptada porque eu não coloquei as opções. Eu quero fazer com vocês o resultado, ok? Eu não quero só assinalar. Vamos lá. Minecraft é um jogo virtual que pode auxiliar no desenvolvimento de conhecimentos relacionados a espaço e forma. E muito, ok? Um dos maiores jogos da história, na minha opinião. É possível criar casas, edifícios, monumentos e até naves espaciais. Tudo em escala real através dos empilhamentos de cubinhos. Quem nunca fez uma cidade no Minecraft?
Um jogador deseja construir um cubo com dimensões 4 por 4 por 4. Ainda bem, né? Porque um cubo tem todas as suas dimensões, seja comprimento, largura e profundidade iguais, né? Senão ele não seria um cubo. Ele já empilhou alguns dos cubinhos necessários conforme a figura. Desenhe os cubinhos que ainda faltam empilhar para finalizar a construção do cubo, que juntos formam uma peça única, ok? Capaz de completar a tarefa. Então a gente tem que desenhar uma peça única, como esses exemplos aqui, né, que foi demonstrado, que completa esse desenho aqui. Vamos lá, gente, é bem facinho, porque é isso daqui que a gente precisa. Primeiramente, em um exercício desse, a gente tenta ver a perspectiva do quadrado, de onde a gente está vendo, e se eles nos deu vários quadradinhos que montam um quadradão, né? Então várias partes básicas que montam algo maior, a gente pode contar para nos ajudar. Então vamos ver, para completar essa figura, precisamos de quantos? Precisamos de 1, 2, 3, 4, 5, daí 6, 7, daí aqui tem que tomar cuidado, por quê? A gente precisa colocar tanto embaixo quanto em cima, então a gente precisa nivelar, né? Paramos na contagem de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então 8, 9, daí 10, 11, beleza? Então a gente precisa fazer uma figura com 11 cubinhos menores para completar esse cubão, beleza? Então a gente sabe quantos nós precisamos desenhar, agora vamos ver como nós vamos desenhar. A gente precisa de só vamos contar aqui, é 4 por 4, né? Então, nessa dimensão aqui só, vamos pegar só essa primeira fileira. Nós precisamos dos 4 quadradinhos, né? Então, vou até desenhar assim, Desenhar assim, Daí a gente divide em 4. Beleza? A gente tem 4 aqui. Só que no último, a gente tem que desenhar um cubinho para baixo. Beleza? Porque precisa completar esse cubinho aqui. Só que a gente também tem uma fileira atrás, né? Vamos pegar a segunda fileira, que essa segunda fileira, ela não tem logo no primeiro quadradinho, mas tem 1, 2, 3, 4 quadrados, né? Que a gente precisa completar. Então, a gente coloca 1, 2, 3, beleza? E daí a gente tem um quarto que está aqui embaixo, ok? Daí, nisso, a gente precisa completar os outros 2 ali de baixo, de cima no caso, né? Esses outros 2 que só tem em uma fileira só, então mais 2 aqui, Então vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É isso. Eu não tenho muita habilidade artística, como vocês podem ver, mas se tiver o raciocínio lógico certo, a gente consegue fazer o exercício. E daí, claro que eu falei que eu adaptei esse exercício. No Enem não existe, pelo menos nas versões atuais, uma questão que você precisa fazer como se fosse dissertativa, né? É só alternativa, de xizinho. Então aqui eles teriam umas opções e as opções certas, a opção certa no caso, seria uma parecida com essa que completa aquele cubo. Beleza? Foi bem facinho, né? O que precisa aqui é a imaginação, um pouquinho de habilidade artística, só para você não perder o raciocínio, né? Assim como o meu. E também precisa de criatividade, tá, gente? Porque às vezes o caminho mais curto para raciocínio lógico é o melhor, ok? Geralmente sempre é. E, enfim, vamos lá continuar nosso conteúdo. Aqui são os exercícios que eu vou fazer na aula seguinte, que eu vou postar junto com essa. E vamos agora para uma noção de transpor planos, ou seja, ultrapassar planos, ok? Dimensões. Daí eu estou parafraseando o Carl Sagan, é um estudioso muito influente na área, principalmente de matemática. E, bom, ele era um estudioso de várias áreas, né? Se eu não me engano, esse é um polímata que se chama, que é um estudioso de várias áreas. E, bom, para a matemática ele foi muito importante, porque ele nos deu uma perspectiva bem didática sobre dimensões, que é o quê? Ele deu o exemplo de que um ser unidimensional enxerga somente o comprimento das coisas. Dimensional, dimensão. Então, unidimensional, uma dimensão. Um ser unidimensional é uma reta, é um ponto, por exemplo.
Então, ele só vai conseguir ver um ponto. Por quê? Porque ele está em um mundo unidimensional. Então, todas as coisas para ele é unidimensional. Ok? É a mesma coisa para um ser bidimensional, só consegue ver o comprimento e a largura das coisas, ou então o comprimento e a altura das coisas. Então, por exemplo, um quadrado consegue ver um hexágono, porque ele só tem comprimento e altura, ou comprimento e largura. Ambos têm isso. Só que, por exemplo, um ser tridimensional é capaz de ver o comprimento, largura, altura e profundidade, ok? Ele consegue ver tridimensional. É onde a gente está vivo, onde a gente vive, né? Nós vivemos num mundo tridimensional. Nós conseguimos ver o comprimento, a largura, a altura e a profundidade das coisas, né? Tanto que a gente consegue ver de outras dimensões abaixo da nossa. Então, por exemplo, a gente consegue ver polígonos, né, que só tem superfícies. Ou então, por exemplo, uma mesa. Quando a gente olha por cima da mesa, a gente consegue ver o comprimento e a largura dela, né? Então, a gente consegue ver essa superfície. A gente consegue ver também retas. Nós vemos coisas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Agora, por exemplo, e se a gente inverter? Um ser unidimensional consegue ver uma coisa tridimensional? Não. E é isso que o Carl fala pra gente, né? Porque isso não é da propriedade do mundo deles, do universo deles. Então, ele nos dá esse exemplo aqui, ó. Finge que são... O que eu vou desenhar vão ser planos, vão ser universos, tá? Então, eu tenho uma bola aqui, uma bola mesmo de futebol. Daí a gente tem uma dimensão unidimensional, 1D. A gente tem uma dimensão bidimensional, 2D, e uma dimensão tridimensional, que é o nosso mundo, 3D. Beleza? E eu estou segurando essa bola aqui, ok? O que acontece se eu soltar essa bola e ela passar por essas diferentes dimensões? Finge que a gente tem um observador em cada uma delas. Então, um observador numa dimensão 1D seria uma reta, uma outra reta, ou então um ponto. Vou fazer um ponto aqui, ok? Daí a gente tem um observador aqui e um observador aqui, em cada uma das suas respectivas dimensões. A gente soltou essa bola em cada uma dessas dimensões e ela vai passar sucessivamente em cada uma delas. O que acontece com o observador de cada uma? Isso daqui é uma bola e o observador da primeira dimensão, ele vai ver o quê? Ele vai ver a bola, que é tridimensional? Não. Ele vai ver um círculo, que é bidimensional? Não. Ele vai ver o quê? Vários pontos. Inclusive, ele vai ver apenas uma dimensão dessa bola e ele está vendo de maneira reta, de uma perspectiva só. Então, quer dizer que, quando essa bola passar, ele só vai ver pontos em linha reta dessa bola. Pontos em que a unidimensão, uma reta, vai traçar, vai transpassar, vai ser uma corte transversal nessa bola. Por isso que ele vai ver uma sequência de pontos em uma linha reta, que é a única coisa que ele consegue ver dessa bola tridimensional. Entende? Então a gente soltou essa bola na dimensão com 1D, unidimensional, ele só vai ver vários pontos, ou então um ponto, né? Porque um ponto vai estar um atrás do outro, já que é uma reta, ele só vai conseguir ver um ponto. Você entende isso? Daí, na segunda dimensão, que é a bidimensional, como que esse observador vai ver a bola? Ele vai ver uma esfera? Vai ver a bola em si? Não. Ele vai ver um círculo, né? Que é justamente o que eu desenhei aqui, ok? Ele vai ver justamente isso daqui. Ele vai ver um círculo passando. Agora, na dimensão 3D, quando a gente soltar e essa bola passar por ela, a gente vai conseguir ver a bola com todas as suas três dimensões, com sua altura, largura, comprimento e profundidade. Beleza? Então é como se a gente conseguisse ver a marca da bola que está atrás dela. Não apenas o seu contorno, que seria o círculo, ou então um ponto, que seria, por exemplo, o biquinho onde a gente enche a bola de ar, né? Então é isso, essas são as diferentes dimensões, as diferentes perspectivas nas dimensões. E o Carl, ele nos mostrou isso muito bem, de maneira bem didática, ok? E daí, eu coloquei esse exemplo aqui porque é só algo mais complementar, que quando a gente está passando de dimensões em dimensões, a gente está justamente multiplicando por 2 as dimensões que a gente já tem. Então, por exemplo, a gente tem uma unidimensão, que é uma reta, representada por uma reta. Se a gente quer ir para uma dimensão com 2 dimensões, bidimensional, a gente multiplica
o que a gente já tem, que é uma reta não unidimensional, e interliga, né, esses clones, essas cópias, tá? E daí a gente tem uma segunda dimensão, bidimensional, ok? Porque a gente multiplicou a nossa unidimensão e interligou, daí a gente tem comprimento e largura, comprimento e altura. Se a gente quer passar para o próximo plano, que é o tridimensional, a gente multiplica o nosso bidimensional por 2. Então o que acontece? A gente tem 2 desse plano bidimensional, dessa superfície, e a gente interliga eles, ok? Formando então aqui o nosso plano tridimensional, que seria um mundo que a gente vê. E se eu quisesse ir para o quadridimensional, que é algo que a gente não consegue ver, daí a gente multiplicaria o nosso plano tridimensional e interligaria isso. Essa é a representação. O ruim de ver isso, que é a dificuldade de muitos, é que a gente representa coisas tridimensionais, por exemplo, nessa lousa, em algo bidimensional, né? Eu só consigo representar o comprimento e a largura, né? Mesmo que eu faça um cubinho em perspectiva, eu estou fazendo 2 quadrados e várias retas interligando esses quadrados, né? Então, é uma representação bidimensional de algo tridimensional. Se eu pegasse uma representação tridimensional, seria algo aqui no mundo real. Ó, olha na câmera do professor. Beleza? Então, essa é a dificuldade, mas é por isso que eu quero a imaginação de vocês, eu quero essa perspectiva de vocês, tudo bem? E daí, por exemplo, tudo que a gente vê ao nosso redor é tridimensional, mas o que nos garante que não sejam também quadridimensionais? A gente não consegue ver essa quarta dimensão, porque a gente não tem a capacidade, ok? Imagina se tudo fosse, na verdade, 5D, né? Então a gente só estaria conseguindo ver uma parcela real das coisas, do mundo real. Então fica essa reflexão aí para vocês e vamos pro conteúdo, sem mais delongas. O professor começou a brisar porque eu gosto muito desse conteúdo, mas é o que? Eu passei tudo isso porque eu quero adentrar com vocês em prismas, que a gente viu poliedros e agora vamos ver prismas e depois, né, pirâmides. Prismas nada mais é do que a congruência e a interligação de polígonos, ok? Formando um sólido, claro, tridimensional. Aqui é tudo tridimensional nessa aula, tá, gente? Então, o prisma é justamente isso. A gente considera polígonos congruentes, ou seja, polígonos iguais, duplicados em planos distintos e paralelos entre si, ok? Então, a gente tem um plano aqui, plano, superfície, então, altura barra largura e comprimento. A gente não tem profundidade, são só essas duas dimensões. E a gente tem uma cópia dele aqui, ó. Só que daí o prisma é justamente quando a gente interliga vértice com vértice, ok? Esses planos e esses polígonos entre si. Daí a gente tem uma prolongação de planos que a gente consegue colocar em um sólido, que consegue colocar tridimensionalmente. Beleza? Então percebe aqui, ó, é a mesma coisa que a gente fez. Esses dois polígonos congruentes, eles foram interligados vértice com vértice e formou esse sólido aqui do lado direito que eu estou mostrando para vocês. Beleza? Então, prisma é basicamente isso, gente. Daí o prisma, ele tem os seus constituintes, que são o quê? As bases, os lados e as laterais. Beleza? Então, ó, as bases de um prisma é definido pelo polígono que como posso falar, originou esse prisma, ok? Então, o polígono ou os polígonos que são iguais, eles vão definir o formato do nosso prisma. Então, se é um pentágono, a gente vai ter um prisma pentagonal, ok? Então, se a gente tivesse um quadrado e interligasse para fazer um prisma, a gente teria um prisma quadrangular. Se fosse hexagonal, seria um prisma hexagonal. Por quê? A base do prisma, que são os polígonos interligados, que vão ser interligados, define o formato do prisma. E daí, todos os seus constituintes vão ser a base disso, né? Então, os polígonos congruentes correspondem às bases do prisma. E isso permite classificá-los, né? Porque o número de lados da base permite classificar eles em prisma triangular, prisma quadrangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal e assim por diante, né? E daí, a gente tem também, além das bases, essas partes aqui que são as interligações, ó. Vocês estão vendo que são retângulos, ó, olha aqui para o nosso sólido. Estão vendo que são retângulos que interligam as nossas bases? Então, eles também têm propriedades bidimensionais e tridimensionais, né? Então, eles são bases
mas que por ser planos, bases, né, as bases serem planos congruentes, apenas duplicados, essas laterais elas vão ser iguais entre si e vão ter suas propriedades, que é o quê? Ser um retângulo. Então, quer dizer que os elementos do prisma que não pertencem aos planos das bases são chamados de laterais. Então, a gente tem um prisma aqui pentagonal, ok? Porque é um prisma de base com 5 lados. E daí a gente tem as laterais que são retângulos. E quantas bases vão ser? Ou quantas laterais vão ser? 5, porque o nosso prisma é pentagonal. Tem 5 lados, portanto, 5 laterais. Beleza? Beleza. E daí, as arestas que ligam os vértices de uma base a outra são arestas laterais. Elas não são arestas da base ou arestas principais, né? Porque as arestas da base e arestas principais estão na base, estão no nosso polígono duplicado, nos nossos polígonos congruentes. É o que define o nosso prisma. E daí as bases, as arestas laterais, é o que interliga as bases. Beleza? E daí a gente tem as faces, bases laterais, né? Tudo que tiver o complemento lateral vai ser no que interliga as nossas bases do prisma, né? Então, isso daqui é lateral, isso é lateral. Agora, tudo que tiver na base é principal ou então da base, beleza? E daí, por que eu estou falando isso? Porque a gente consegue calcular o volume do sólido, já que a gente duplicou essas superfícies e fez um sólido tridimensional a partir dela. Então a gente consegue calcular o seu volume, beleza? E daí isso daqui é uma fórmula geral para o volume. De qualquer sólido a gente vai calcular a partir dessa fórmula aqui, que é o quê? Base, ou área da base vezes altura. Ou então, essas duas fórmulas são a mesma coisa, só que escritas de maneira diferente. Que é o quê? Volume é igual a A vezes B vezes C, sendo que A, B e C são parâmetros dimensionais, ok? Então, a gente tem o A como, por exemplo, o comprimento, o B, a altura ou largura, e C, a profundidade, beleza? Então poderia ser o volume é igual a comprimento, altura e profundidade. O produto entre comprimento, altura e profundidade é o nosso volume, beleza? Ou então, por que a gente sabe que isso daqui é a mesma coisa? Essa primeira fórmula é igual à segunda. Porque a área da base vezes a altura é justamente isso. A área da base, por exemplo, o poliedro que eu mostrei para vocês ali em cima, o nosso prisma, no caso, pentagonal. Se a gente fizer a área da base dele, é a área de um pentágono, né? Então a gente fez o comprimento vezes a altura dele. Daí, se a gente fizer a altura do polígono, quer dizer que a gente está considerando mais uma dimensão. E daí, 2 dimensões com mais uma é 3 dimensões. Por isso que a gente está fazendo o volume dele, ok? Então, o volume é a área da base vezes a altura, ou então o volume é o comprimento, as arestas, é o produto das arestas que representam o comprimento, a largura e a profundidade. Beleza? Então, por exemplo, se eu tivesse um cubo, esse daqui é um exemplo perfeito. Se eu tivesse um cubo, como que eu calcularia o volume dele? Ou eu faria, sabendo que um cubo ele tem todas as suas arestas de valor igual, então, por exemplo, é um cubo de 3 aqui, 3, 3 e 3. Eu poderia tanto fazer, o cubo é igual a área da base vezes a altura, então qual que é a área da base? É um quadrado da base, né? Que a gente sabe que tem aresta 3 e 3, então a área da base é 3 ao quadrado, porque a área de um quadrado é o seu lado ao quadrado, então 3 ao cubo vezes 3, que é a mesma coisa que 3, ou 3 ao quadrado vezes 3, que é 3 ao cubo, que é a mesma coisa que 27 unidades de volume, ok? Que seria algo cúbico, né? Então, ou então a gente poderia fazer 3 vezes 3 vezes 3, ok? Que é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Beleza, gente? Então, essas fórmulas são iguais entre si, ok? Só muda que como a gente vai escrever, porque o exercício ele pode pedir, por exemplo, de maneiras diferentes. Então, eu tenho um cubo em que é constituído por quadrados de área tal e tem altura tal. A gente usa essa fórmula aqui. Ou então, eu tenho um cubo ou um
prisma pentagonal em que o seu comprimento é tal, sua altura é tal, sua profundidade é tal, calcule seu volume. Daí a gente usa essa segunda forma. Beleza? E por fim, a gente tem a área de um prisma, que é o quê? É justamente 2 vezes a área da base mais as áreas laterais. E, gente, isso daqui é bem fácil, é bem intuitivo, porque 2 vezes a área da base vem justamente porque as bases são duplicadas, são congruentes entre si, elas são iguais. Então, em um prisma pentagonal, por exemplo, a gente tem 2 bases, 2 pentágonos interligados entre si. Então, a gente faz a área de 1 vezes 2, porque tem 2 iguais. E daí a área lateral seria o quê? A área dos retângulos laterais. Então, se é um prisma pentagonal, por exemplo, a gente vai ter 5 retângulos, porque a gente tem 5 lados na base. Então, a área total do nosso prisma seria o quê? A área de 2 pentágonos mais a área de 5 retângulos. Beleza? E isso daqui é bem intuitivo, ok, gente? E sobre o conteúdo de prisma, a gente finalizou. Eu vou deixar esse exercício para a gente fazer no final da aula, porque eu quero finalizar logo com vocês sobre pirâmides, ok? É só lembrar do Egito, tá, gente? Pirâmides do Egito. A gente vai ter essas figuras. Não necessariamente uma pirâmide com base quadrada, que são as pirâmides do Egito, né? Mas a gente é só lembrar disso, que isso é uma pirâmide. Então, pirâmide, a sua noção vem de prismas também, tá? Por isso que eu coloquei, inclusive, subsequente aos prismas. Por quê? A pirâmide nada mais é do que um prisma, só que em uma de suas bases, olha o que a gente fez, ó. A gente tem um prisma aqui, a gente pegou e, ó, amassou o prisma, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, essa garrafinha. A gente foi lá, finge que ela é um prisma. A gente foi lá e, ó, amassou uma das bases desse prisma e conservou o restante, beleza? Então, por exemplo, esse prisma aqui que eu estou representando é uma pirâmide bem conhecida, talvez a mais famosa, né? É uma pirâmide de base quadrada, porque inclusive é a pirâmide do Egito, né? A gente pegou o prisma que antes era assim, ó. Estão vendo? Vocês conseguem ver esse prisma aqui? Que era um cubo. Era um cubo mais alongado. Então, a gente pegou essa base dele e amassou. Beleza? Então, a gente amassou essa base dele. Ok? E daí a gente ficou com uma pirâmide. Ou então a gente pode pensar que é justamente igual um projetor colocando filme na parede da nossa casa. Ele sai de uma bolinha e coloca o filme em um quadrado, ok? Ou então uma forma que a gente desejar, beleza? Então é isso, uma pirâmide é justamente isso, é o prolongamento de um único ponto para as arestas de uma base de um prisma, ok? Então, eu quero que vocês entendam isso, ó. Aqui seria a nossa figura desenhada tridimensionalmente, mas aqui seria ela representada bidimensionalmente, tá? A gente pegou o plano que contém a nossa base, que seria um quadrado nesse caso, daí a gente conectou todos os seus vértices a um único ponto, formando uma pirâmide. Ou então a gente poderia pegar aquela representação de um prisma e amassar uma de suas bases, daí amassar até certo ponto, que formaria justamente um único ponto, e daí a gente conservaria o resto, formaria uma pirâmide. Tá, professor, mas por que isso é importante? Porque os constituintes das pirâmides são os mesmos, ok? São os mesmos de um prisma. Na verdade, quase todos são os mesmos. O que muda é que antes um prisma ele era interligado com seus as bases de um prisma eram interligadas por retas e formavam retângulos laterais, né? As faces laterais eram retângulos. Aqui, como os vértices não estão indo mais para uma mesma figura, mas só para um ponto, esses retângulos eles vão cair, eles vão ser direcionados para um mesmo ponto, em um único ponto só, eles vão formar triângulos, beleza? Percebe aqui, ó, na figura. Antes era um retângulo, ok? Se a gente prolongasse para um vértice, que é a mesma figura, que seria um quadrado, a gente teria retângulos, ok? Retângulos. Mas, como a gente amassou essa figura, esses retângulos laterais tornaram-se, ok? Triângulos, beleza? Então percebam aqui, ó, as bases laterais dessa pirâmide são todos triângulos, e não só dessa pirâmide,
mas como todas as outras pirâmides, ok? Nesse caso aqui, a nossa pirâmide, ela é uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide quadrangular, então ela vai ter 4 bases laterais. Gente, segue a mesma ordem, ok? Então, ó, o plano contendo polígono é a base do sólido, é a base da pirâmide. As bases laterais serão sempre triangulares, pois são oriundos de 2 vértices se conectando a um só. Quando a base do poliedro for triangular, temos um tetraedro, que é uma figura especial aí, já que a gente teria todas as suas bases iguais, ok? Todas as suas bases laterais são iguais às bases em si do sólido, né? Mas daí é só uma exceção, ok? E daí o número de lados da base confere a nomenclatura do sólido. Então, pirâmide triangular, que é o nosso tetraedro, a pirâmide quadrangular, a pirâmide pentagonal e assim por diante. E para finalizar a aula, a gente tem as fórmulas para calcular as nossas pirâmides, que é o quê? A área total seria a área da base mais as áreas laterais. Então, uma pirâmide sempre terá a quantidade de vértices igual à quantidade de vértices da base mais 1. Por quê? A gente sempre vai ter os vértices da base, mas os vértices laterais eles vão sempre convergir para um único ponto, que é o topo da nossa pirâmide. Por isso que é sempre os mesmos vértices que contém na base, mais 1, que é esse topo da pirâmide. Beleza? Então, a gente tem aqui que nos nossos prismas seria a quantidade de vértices da base vezes 2, porque a gente teria isso duplicado, e aqui seria a quantidade dos vértices da base mais 1, que é o único ponto que todas as nossas arestas convergem, beleza? Então, daí a gente tem a nossa fórmula de área total de uma pirâmide, que seria o quê? A área da base mais as áreas laterais. E aqui, as áreas laterais serão sempre triângulos, beleza? Então, a gente pode calcular como o somatório da área dos nossos triângulos, beleza? Então, por exemplo, uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide quadrangular. A gente pegaria a área da base, que seria a área do quadrado, mais a área de 4 triângulos, porque tem 4 lados, então teria 4 bases laterais, que segue a lógica da quantidade de lados da nossa base, beleza? Então, por exemplo, aquela figura que a gente mostrou ali, que seria uma pirâmide quadrangular, né? A gente teria a área do quadrado, então, por exemplo, a aresta do quadrado aqui vale 2, então, e daí a nossa aresta que converge a um único ponto, ao topo da pirâmide, vale, sei lá, 5. Então, a gente teria aqui a área, seria a área da base, então a área da base, que é um quadrado de lado 2, seria 4, mais a área de um triângulo, que tem lado 5, seria base vezes altura, sobre 2, ok? Então, a sua base, ó o triângulo aqui, se a gente for desenhar ele bidimensionalmente, ele tem isso daqui e isso daqui, daí a gente teria que achar a altura dele através de Pitágoras, ok? E daí a gente faria a área total dessa nossa pirâmide, ok? E daí, o volume de uma pirâmide só muda uma coisa do volume de um prisma, e eu vou explicar para vocês o porquê. Mas a fórmula é isso daqui, ó. Volume de uma pirâmide é igual a área da base vezes altura, tudo isso dividido por 3. Por que dividido por 3, professor? Porque eu falo e confirmo para vocês que em um prisma cabem 3 pirâmides de mesma base, ok? Então, em um prisma com uma base, um prisma com uma base específica cabe dentro de si 3 pirâmides de bases iguais a esse prisma, ok? E como assim? Eu tentei representar para vocês, mas ficou um pouquinho confuso, então eu vou fazer com vocês, ó. Uma pirâmide, ela surge a partir de um prisma, e desse mesmo prisma cabem 3 pirâmides de mesma base do prisma. Então, por exemplo, a gente pega um único vértice, foca nesse vértice aqui desse prisma, que no caso é o nosso cubo, daí a gente faz 3 pirâmides, ó. Uma pirâmide que tem a base quadrada, sendo essa base lá na base no chão aqui, né, do nosso cubo. Daí, nesse mesmo vértice, a gente prolonga uma outra pirâmide com sua base quadrada para essa face do cubo que está virada para a gente. E desse mesmo vértice, a gente coloca outra pirâmide, mas com sua base voltada à face do cubo que está na nossa direita, ok? E se a gente for ver, ó, a gente completou aqui e aqui.
Desse daqui a gente completou aqui e aqui, e desse completou aqui e aqui. Daí a gente consegue completar o nosso cubo internamente, consegue completar o volume do nosso cubo. E por isso que é a mesma coisa que a gente pegar o volume do nosso prisma e dividir por 3, porque cabe em 3 pirâmides, ok? É por isso que a fórmula do volume de uma pirâmide é o mesmo que de um prisma, só que dividido por 3. Então a área da base vezes a altura sobre 3. Ok, gente? Então vamos só fazer o exercício e finalizar a nossa aula. E é um exercício bem fácil, ok? Que é só para contar quantas arestas, vértices e faces terá a nossa figura resultante. E também é do Enem, para vocês verem como o Enem gosta de exercícios desse conteúdo. Vamos lá! Um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar uma pedra preciosa, cujo formato é o de uma pirâmide, conforme ilustra a figura 1. Para tanto, o lapidador fará 4 cortes de formatos iguais, ok? Nos cantos da base. Os cantos retirados correspondem às pequenas pirâmides nos vértices P, Q, R e S, aqui ó, ao longo dos segmentos tracejados ilustrados na figura 2, tá? Então a gente tem esse e esse, ok? Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve, a partir da pedra maior, que é a nossa figura 2, uma joia poliédrica, cujos números de faces, arestas e vértices são respectivamente iguais a... Daí, essa questão está adaptada porque eu não coloquei a alternativa, mas a gente consegue fazer aqui na mão mesmo, que é o quê? O lapidador, ele tinha essa joia aqui, que é uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide quadrangular, e ele foi cortar cada canto, cada vértice da base dessa pirâmide em pirâmides iguais, em pirâmides com base triangular, iguais, ok? Então, o que seria o formato resultante dessa pirâmide que ele ficou? Ó, ele cortou isso daqui, ó. Cortou desse jeito aqui. Peraí. Para tanto, o lapidador fará 4 cortes nos cantos da base. Ok, os cantos retirados correspondem às pequenas pirâmides no vértice PQ ao longo da figura 2. Beleza? Então, o que acontece? A gente teria essas pirâmides aqui, ó. Então, 3, 4, 5... É isso. Então, como que a gente ficaria com a nossa pirâmide resultante? Vamos desenhar aqui, ó, uma pirâmide de base quadrada, ok? Então, vou tentar desenhar o melhor possível para vocês entenderem. Ó, uma pirâmide, ok? Daí tracejada aqui, né? Para pegar a nossa aresta lá do fundo. E daí ele cortou essas partes aqui em que nos deu, ó, ele cortou pirâmides. Cadê? Ele cortou pirâmides de base quadrada também em cada canto, tá? Então, o que a gente fica? A gente fica com uma pirâmide de base quadrada com pirâmides de base quadrada em cada canto, ok? Então ficou assim, ó. Opa, aqui eu errei. Ficou assim, ó. Ok? E daí, essa é a nossa figura resultante. Daí ele pede o quê? O número de face, aresta e vértice. Se a gente tem uma pirâmide de base quadrada, em que cada vértice da nossa base é uma pirâmide de base quadrada, a gente vai ter, então, faces laterais da base da nossa pirâmide principal e faces da base da nossa pirâmide das nossas pirâmides em cada canto, das nossas pirâmides menores. Então vamos lá, vamos começar pelo número de face. A nossa pirâmide principal, ela tem a área da face mais as suas áreas laterais. Então, da pirâmide principal a gente tem a área da face mais o número de faces laterais, que seria 4 faces laterais, porque é uma pirâmide de base quadrada, então tem 4 faces, ok? Então, mais a área da base, que seria 5 faces. Mais, aqui ó, peraí, parece um S, né? 5 faces, mais as faces das nossas pirâmides menores, ok? Então ficaria o quê? Ficaria 5 mais 4, então, faces das nossas pirâmides menores, ficaria então igual a 9 faces. Beleza? Daí a gente tem também as nossas arestas, ok? Arestas da nossa pirâmide principal e das pirâmides
menores formadas, ok? Então a gente teria o número de arestas igual a 1, 2, 3, 4 arestas da base, mais 4 arestas laterais, ok? Que convergem para um único ponto. Então a gente já tem 8 arestas da nossa pirâmide principal. Daí vamos ver das arestas das pirâmides menores. Só que aqui a gente consegue ver que elas são... Elas são... Aqui, ó, triangulares, tá? A gente consegue ver que elas são triangulares. Então vai ter mais 3 arestas em cada uma dessas pirâmides. Então a gente vai fazer... além das 8 arestas da nossa pirâmide principal, a gente vai fazer cada aresta dessas pirâmides menores. Então fica 8 arestas mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Porque o lapidador, ele cortou essas pirâmides menores em pirâmides triangulares, ou seja, em tetraedros, ok? Então a gente teria 8 arestas mais 12 arestas, ficaria 20 arestas. E por fim a gente tem os vértices, ok? Os vértices seria o quê? A quantidade de vértices da nossa pirâmide principal mais a quantidade de vértices das nossas pirâmides menores. Então da nossa pirâmide principal a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, ou então é a mesma quantidade de vértices da nossa base mais 1, se a nossa base é quadrada, então 4 vértices mais 1, 5. Então 5 vértices, ok? Mais quantos vértices de cada pirâmide triangular de cada canto da nossa base, a gente teria 1, 2, 3, porque são triângulos, daí vezes 4, porque são 4 triângulos, então 3 vezes 4 vai dar 12 vértices, ok? E daí a gente teria, no final, 17 vértices. Tudo bem, gente? Esse daqui é a nossa resposta final. A gente teria 9 faces, isso com base na joia resultante, né, depois de ser cortado. Então a gente teria 9 faces, 20 arestas, 17 vértices, considerando cada um dos constituintes dessas pirâmides, a da pirâmide principal e das pirâmides em cada canto da base. Beleza? Gente, pode ter confundido um pouco esse exercício, porque eu gaguejei um pouco, mas é porque eu preciso explicar desenhando e fazendo conta, então meio que foi assim, mas o importante é vocês terem entendido o exercício e mais importante ainda é vocês resolverem esse exercício aí na casa de vocês sozinhos, tá? Não importa se acertou ou errou, é vocês desenvolverem a habilidade de resolver o exercício sozinho, ok? Então, a aula termina por aqui, espero que vocês tenham entendido. Poliedros, prismas e pirâmides é um conteúdo que é bem recorrente aí nos vestibulares no geral, como vocês viram, principalmente no Enem. Então, vejam aí essa questão de volume, de transpor planos, de planificações e perspectivas dos nossos poliedros, prismas e pirâmides e sólidos tridimensionais no geral, beleza? Eu vou deixar, por exemplo, cilindros, esferas para uma outra aula, porque daí não são considerados figuras geométricas, ok? Porque eles não são fechados por retas, beleza? Então eles não são poliedros, porque não são constituídos por polígonos, beleza? Então isso daí vai para uma outra aula, mas vocês vão ter sim, beleza? Então muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima aula.